Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema muito especial: a mesa do reino de Deus. O Natal nos lembra que Deus está cumprindo uma grande promessa: reunir um povo dentre todas as tribos, línguas e nações para fazer parte do seu reino. O Evangelho nos conta que quando Jesus nasceu, alguns magos vieram de longe, lá do Oriente, para adorá-lo. Esses homens foram guiados por uma estrela, viajaram longas distâncias para reconhecer o rei que nasceu. Eles representam algo maravilhoso, o cumprimento das promessas de Deus desde os tempos de Abraão. Deus havia prometido que, por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E essa descendência é o próprio Cristo. Abraão foi chamado a ser pai de um povo que não seria gerado pela carne, mas pela fé. Uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E a presença desses magos, vindo do Oriente, lembra que Jesus veio para salvar todos os povos. Ele mesmo disse: viram muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Você encontra isso em Lucas, capítulo 13, versículo 29. Esses magos, que eram gentios, eles não eram judeus, eles simbolizam a promessa de Deus se cumprindo. A palavra nos diz que nações que não conheciam o Senhor o chamarão. E povos que nunca tinham ouvido falar dele correrão para adorá-lo. Essa profecia de Isaías, que está lá em capítulo 55, versículo 5. E o salmista declarou: que Deus seja conhecido em toda a terra, que todas as nações venham adorá-lo. Salmo 75, 2. Deus deseja que todos os povos sejam reconciliados com ele. E isso só é possível porque, em Jesus Cristo, a barreira que separava os povos foi derrubada, como Paulo bem escreveu aos Efésios. Ele disse: Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Jesus é, de fato, o príncipe da paz, e nele haverá um só rebanho, e ele será o único e soberano pastor desse rebanho. No Natal, nós celebramos esse Deus que veio ao nosso encontro, como Paulo bem nos lembra ao escrever a Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sim, Jesus Cristo, Deus, ele nos libertou do domínio das trevas, das garras de Satanás, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Podemos, então, aprender muito com esses magos do Oriente. Eles viajaram para adorar a Jesus e, ao encontrá-lo, se prostraram em adoração. E ofereceram ali os seus presentes: ouro, incenso, mirra. E isso nos ensina que a verdadeira adoração, ela envolve a oferta do que temos de precioso, o reconhecimento da grandeza e da soberania e da providência que está em Deus, do seu valor, e mais do que tudo, a entrega total de nossas vidas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Assim como Abraão, pela fé, ele contemplou o cumprimento das promessas de Deus e ele se alegrou. Nós também somos chamados a viver com gratidão e expectativa e experimentar essa alegria. Deus está reunindo o seu povo dentre todas as nações, cumprindo então o seu propósito de salvação para todas as famílias da terra. Nesse Natal, vamos então refletir mais profundamente a respeito de todas essas verdades e sobre esse privilégio de sermos convidados a fazer parte dessa mesa do reino de Deus. E mais do que isso, vamos nos comprometer em compartilhar essa mensagem
com outras pessoas, para que, assim como os reis magos que vieram do Oriente, eles também, essas pessoas amigas, conhecidas, aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem ou não reconhecem a Jesus como o Rei, como o Salvador e Senhor soberano, elas possam, à semelhança do que aconteceu com os magos, serem atraídas pela luz de Cristo, o Salvador do mundo. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor sempre cumpre a sua promessa. E o Senhor, com seu poder e graça, na cruz, derrubou todas as barreiras para reconciliar consigo pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, reconciliá-las também umas com as outras, derrubando todas essas paredes e muros que nos separam e nos dividem. Obrigado, Senhor, porque fomos chamados para fazer parte desse teu reino, desse um só povo, e tê-lo como o nosso pastor, o nosso Senhor. E ajuda-nos a compartilharmos essa boa notícia para que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações continuem a vir para fazer parte dessa mesa do grande banquete do reino de Deus em Cristo Jesus. Amém.